Projeto aqui apresenta Equipamentos de proteção individual, parte 4. Máscara de proteção. O equipamento de proteção individual, o EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Nos laboratórios de química, os EPIs mais utilizados são o jaleco, o óculos de proteção, as luvas e as máscaras de proteção. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre as máscaras de proteção. Os equipamentos de proteção respiratória são respiradores ou máscaras, cuja função principal é proteger o profissional das substâncias irritantes, tóxicas, corrosivas e patogênicas. Eles funcionam como uma barreira que impedem que essas substâncias entrem em contato com os nossos pulmões, evitando assim intoxicações graves que podem comprometer o aparelho respiratório. As normas regulamentadoras número 6 e número 9 exigem que o respirador utilizado para a proteção do laboratorista seja adequado. Para tanto, a escolha deve ser feita a partir do fator de proteção atribuído, ou seja, a escolha deve considerar o material a ser manipulado. Cabe ressaltar que popularmente chamamos todos os EPIs respiratórios de máscaras, mas pela legislação há uma diferenciação entre máscaras e respiradores. Por exemplo, não existem máscaras com filtro. A denominação correta, segundo a legislação, são respiradores com filtro. Mas para facilitar a compreensão, nesse vídeo utilizaremos a denominação popular e vamos chamar todos os EPIs respiratórios de máscaras, ok? No mercado, nós encontramos uma ampla gama de tipos e tamanhos de máscaras, que variam principalmente em relação à área de proteção e em relação ao tipo de material filtrante. Em relação à sua área de proteção, as máscaras podem ser classificadas como semifaciais, que são aquelas que cobrem o nariz e a boca, ou uma máscara facial total, que além do nariz e a boca, cobre também parte da região dos olhos. Este modelo é indicado para locais que tenham toxinas em concentração mais alta e necessitem de maior segurança. As máscaras precisam ter o melhor encaixe possível no rosto do laboratorista, de modo que a vedação seja completa. Por isso, o tamanho das peças é muito importante. Elas precisam se ajustar corretamente ao rosto do laboratorista para serem efetivas em sua proteção. Dentre as máscaras comumente utilizadas nos laboratórios de química, podemos citar as máscaras descartáveis e as máscaras reutilizáveis. As máscaras descartáveis são voltadas para proteção contra poeira, odores fortes e até mesmo vapores orgânicos. Esse modelo cobre o nariz e a boca do usuário, e como são descartáveis, devem ser jogadas fora sempre que estiverem usadas ou danificadas. Verifique na embalagem da máscara o tempo de uso máximo para o contaminante que você está manipulando, para ter uma proteção efetiva. Existem 3 tipos de máscaras descartáveis PFF. A sigla PFF é utilizada para identificar as máscaras e significa peça facial filtrante, pois o próprio respirador já é um meio filtrante. E o número que acompanha essa sigla é o que indica o tipo de risco para qual o uso dessa máscara é indicado. E os 3 tipos são a máscara PFF1, que é indicado para o uso com poeiras e névoas. A máscara PFF2 é indicada para fumos e também indicada para proteção contra agentes biológicos. E a máscara PFF3 é indicada para partículas altamente tóxicas ou de toxidez desconhecida. As máscaras descartáveis também podem ter uma válvula com diferentes cartuchos com materiais filtrantes, como por exemplo de carvão ativado, que é específico para a proteção de riscos químicos. Além das máscaras descartáveis, é comum utilizarmos nos laboratórios de química máscaras reutilizáveis. Elas são mais resistentes e podem ser utilizadas várias vezes. São confeccionadas de diferentes materiais não filtrantes e por isso devem ser utilizadas junto a um filtro. Geralmente, as máscaras reutilizáveis possuem um ou mais encaixes para que esse filtro seja acoplado. Você deve escolher o filtro de acordo com os materiais que irá manusear durante o uso da máscara. E além de ter muita atenção na escolha do tipo de filtro a ser utilizado, você também deve observar a validade desse filtro. Ao iniciar o uso de um filtro, não se esqueça de anotar a data do início de utilização, para poder estabelecer com maior precisão a vida útil desse filtro.
A escolha do filtro adequado para a máscara é fundamental para garantir a sua proteção. Para auxiliar na identificação desses filtros, existe uma tabela de cores. Nessa tabela, cada um desses filtros é identificado por uma cor específica, que fará relação com o contaminante ao qual esse filtro oferece proteção. Para mostrarmos essa parte para você, vamos utilizar a tabela da EN 14387, que é a norma responsável pela classe dos filtros de respiradores. Além disso, existem as classes de filtros, que fazem referência específica aos filtros químicos. Essas classes podem ser do número 1, 2 ou 3, e cada uma delas se diferencia pela quantidade de concentração do contaminante em que o filtro será exposto. As máscaras reutilizáveis devem ser limpas após o uso. Elas devem ser armazenadas em um ambiente longe da ação dos gases contaminantes. E atenção, nunca armazene uma máscara úmida, isso pode facilitar a proliferação de micro-organismos. Você deve substituir os filtros sempre que estes estiverem vencidos ou saturados, ou quando você perceber algum dano na sua estrutura. Já a máscara reutilizável tem uma vida útil maior e deve ser substituída sempre que não apresentar uma boa vedação, ou quando apresentar alguma rachadura, ou ainda de acordo com a recomendação do fabricante. Utilize sempre o EPI corretamente e, em caso de dúvidas, consulte o responsável pelo laboratório ou o seu orientador. Para saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos, acesse o nosso site. Este material foi elaborado por discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa, Campus Itaqui, Uruguaiana, supervisionadas pela equipe técnica. As informações foram baseadas em procedimentos operacionais utilizados nos laboratórios de Química da Unipampa, Campus Itaqui.